Mas Baalbek, se houvesse um exemplo, um sítio arqueológico na Terra que comprovasse a existência de uma civilização antiga e avançada perdida, seria Baalbek, que possui as maiores pedras já encontradas na história da humanidade. Qual o peso delas? 800 toneladas métricas. Nas profundezas de um templo em ruínas na África Ocidental, encontra-se uma câmara selada com pedras que nenhuma ferramenta moderna consegue cortar. Uma dessas pedras é tão perfeitamente lisa que os engenheiros que a examinaram afirmaram que sua superfície rivaliza com a usinagem de nível aeroespacial. Este sítio arqueológico supera em muito as capacidades conhecidas dos antigos. Baalbek abriga 3 das maiores obras de engenharia conhecidas pela humanidade. As maiores colunas de pedra já construídas em toda a história clássica. Mas eis a parte que ninguém consegue explicar. O layout da câmara prevê alinhamentos celestes que só foram descobertos milhares de anos depois. Os arqueólogos acreditavam que o local havia sido construído por um reino medieval, até que vestígios de carbono na fundação revelaram algo impossível. A estrutura é muito mais antiga. E o que os pesquisadores descobriram em seguida não apenas reescreve a história africana, como também desafia tudo o que acreditamos sobre as origens do conhecimento avançado. As pedras que não deveriam existir. É preciso compreender o quão inverossímil isso parece antes de revelarmos o método de construção. A pedra mais maciça já movimentada por equipamentos modernos pesa 340 toneladas. As pedras de Baalbek pesam 1.500 toneladas. Além disso, Baalbek possui as maiores pedras já extraídas, empilhadas, transportadas e içadas, bem como as maiores colunas de pedra da antiguidade clássica, com precisão milimétrica e mais de 4 vezes mais pesadas. Nem mesmo o guindaste mais potente do mundo, localizado no prédio de montagem de veículos da NASA, conseguiu mover esses blocos. Imagine-se tentando mudar a Estátua da Liberdade de lugar. Imagine só. Você teria que mover 5 deles de uma só vez. Mas é aqui que a coisa fica realmente intrigante. Os romanos, que sempre se vangloriavam de suas proezas na engenharia, não registraram uma única palavra sobre essas pedras enormes. Absolutamente nada. Pense nisso por um segundo. Estamos nos referindo à mesma civilização que registrava cada detalhe de suas realizações. Da construção do Coliseu aos aquedutos. As conquistas arquitetônicas eram algo que eles adoravam ostentar. No entanto, em relação a Baalbek, também conhecida como Heliopolis, nenhum dos registros menciona o trilito ou esses enormes blocos. A curiosidade reside na ausência de impressões de pés romanos nessas pedras. Essas medições não mostram nenhum sinal de desgaste causado por pés romanos em Baalbek, o que é surpreendente. A questão que surge dessa estranha ausência de impressões é se essas pedras já estavam presentes quando os romanos chegaram ou se foram simplesmente construídas sobre uma fundação mais antiga. Seria como descobrir que um arranha-céu foi construído sobre antigas fundações misteriosas sem mencionar quem ou o que as construiu. Por que os romanos, com todas as suas realizações, teriam feito coisas tão notáveis a mais de 3.200 quilômetros de Roma? Devido a essa omissão nos registros, algumas hipóteses extravagantes foram levantadas. Segundo alguns estudiosos, Baalbek teria surgido milhares de anos antes dos romanos, em um período em que a humanidade tinha acesso a informações e habilidades que foram posteriormente extintas. Essa é a razão pela qual Baalbek é mais do que um enigma para os arqueólogos. Agora é um tema central em debates acalorados sobre história antiga. Isso vai muito além do simples desaparecimento de registros de construção. Estamos discutindo a ideia de que este local possa ocultar informações sobre as capacidades humanas que contradizem o que sabemos sobre o passado. Nenhum estudioso, engenheiro ou especialista conseguiu decifrar o significado das pedras megalíticas de Baalbek, no Líbano. Os elementos mais impressionantes costumam estar localizados na fachada de uma estrutura romana. Ao se aproximar pela frente, as pedras maiores e mais magníficas encontram-se ali, por razões que deveriam ser óbvias. Situadas no extremo oposto da entrada, essas pedras estão na parte de trás do edifício. Essas enormes pedras lançam dúvidas sobre todas as nossas suposições a respeito das técnicas de construção antigas. No entanto, isso não é tudo.
Essas construções são fortes demais, até mesmo para os métodos e maquinários de construção mais avançados. 3 enormes placas de calcário, medindo 19 metros de comprimento, 4,2 metros de altura e 3,6 metros de largura, compõem o que é conhecido como o Trilaton. Cada uma delas começa com cerca de 800 toneladas, o que é incrível. Mas isso não é o mais impressionante. Pedras grandes como essas não estão simplesmente espalhadas por aí. Elas estão a 7 metros de altura, tão compactadas que nem uma única partícula de poeira consegue escapar. Pense em pedras agora. Mas desta vez inclua provas de que havia muito mais do que apenas essas. 3 blocos de pedra incompletos, deixados ali por gerações, fazem o Trilatão parecer pequeno. A primeira dessas pedras é a pedra de nascimento para uma futura mãe, com uma massa de cerca de 1.000 toneladas. Depois, há a pedra de 1.200 toneladas do Sul, descoberta na década de 1990. Ainda mais impressionante é o fato de que, em 2014, pesquisadores desenterraram uma pedra ainda maior, a Pedra Esquecida, que se estima pesar mais de 1.500 toneladas. Fascinantes também são as lendas locais que cercam essas pedras. Uma dessas histórias conta uma história de uma mulher grávida que afirmava conhecer o segredo para mover esses enormes blocos e convenceu os moradores da vila a alimentá-la. A Pedra da Mulher Grávida recebeu, portanto, o nome de Pedra da Mulher Grávida. Outra versão conta que o esquartejamento e a transferência dos corpos foram feitos por criaturas sobrenaturais, como a mulher grávida. Segundo alguns moradores locais, tocar a Pedra da Mulher Grávida pode aumentar a fertilidade. Os contos tradicionais, transmitidos de geração em geração, tentam explicar os mistérios desses monumentos, por mais fantásticos que pareçam. Assim como muitas outras, a história da Pedra da Mulher Grávida deixou muitas pessoas perplexas ao longo dos anos. Para transportar um bloco de 557 toneladas em terreno plano, um pesquisador estimou que seriam necessárias mais de 500 pessoas utilizando maquinário avançado. Isso para elevá-lo a 7 metros de altura, enquanto subia uma colina. Hoje em dia, os engenheiros acreditam que seriam necessárias 40.000 pessoas. Um número superior à população da maioria dos pequenos centros urbanos. Então a pergunta mais importante é: por quê? Se pedras menores estivessem disponíveis, por que os construtores antigos teriam optado por usar pedras tão enormes? Não entendo o que os motivou a tentar algo que, mesmo para os padrões atuais, parece fisicamente impossível. Em vez de apenas testar nossas suposições sobre a engenharia antiga, os megalitos de Baalbek as reformulam completamente. Quanto mais aprendemos com eles, mais nos questionamos sobre as reais capacidades de nossos antepassados. Os pesquisadores dedicaram mais tempo a discutir, teorizar e perder o sono sobre quem construiu Baalbek do que sobre qualquer outro mistério da antiguidade. A resposta se torna ainda mais complexa à medida que descobrimos novas evidências. Como explicar uma única pedra tão maciça que guindastes modernos não conseguem içá-la? Quem a esculpiu? Quem a moveu? E por que ela parece pertencer a uma civilização muito mais antiga e muito mais poderosa do que a história admite? E se não foram construtores antigos que a criaram, quem o fez? Gigantes, deuses ou algo mais? Qualquer um consegue entender o porquê. Baalbek inspirou ideias tão extravagantes ao longo dos anos. Seu cérebro começa a buscar razões que parecem tão extraordinárias quanto o que você vê ao contemplar pedras que pesam tanto quanto estas, encaixadas com precisão por meio de tecnologia ancestral. Teorias sobre o sobrenatural têm uma longa história. Segundo uma lenda urbana, Caim construiu o templo enquanto estava amaldiçoado por Deus e vagava pela terra. De acordo com alguns relatos, Nimrod deu a ordem aos gigantes para construí-lo como parte do projeto da Torre de Babel. Circulou a especulação de que os antigos gigantes conhecidos como Néfilins seriam, na verdade, os arquitetos. Hoje em dia, porém, a noção mais comum é pura ficção científica. Essas pedras enormes só poderiam ter sido movidas e colocadas por entidades com tecnologia muito superior à dos humanos. De acordo com a antiga teoria alienígena, muitos autores, como Graham Hancock e Zecharia Sitchin, continuaram a explorar esses conceitos, especulando sobre temas como os Anunnaki,
criaturas extraterrestres da mitologia mesopotâmica e civilizações antigas há muito perdidas. Então, como os céticos explicam Baalbek se essas pedras são de fato imóveis? Podemos entender por que nenhuma de suas hipóteses funciona se as compararmos com as evidências. A ciência fornece uma necessária verificação da realidade neste ponto. O que parece impossível pode, na verdade, ser extremamente desafiador, como os arqueólogos frequentemente apontam. Quando se tratava de engenharia, os romanos eram incomparáveis. Rodas de madeira maciças, cavaletes, sistemas de pólias e guindastes sofisticados estavam à sua disposição. Ao longo da antiguidade, temos evidências das conquistas técnicas romanas que demonstram sua capacidade de mover cargas enormes. As pedras de Baalbek mostram claramente sinais de trabalho humano, como marcas de cinzel, quando examinadas de perto. Embora exigisse um planejamento e um trabalho imensos, arqueólogos experimentais demonstraram que não é impossível para os humanos recriarem técnicas de construção antigas. Os céticos argumentam que essas teorias não abordam as questões mais prementes, como o fato de as pedras maiores parecerem superar as capacidades reconhecidas das ferramentas romanas, o que leva a novas conjecturas. Consequentemente, por que essas noções extraordinárias ainda persistem? Talvez isso se deva ao fato de que explicações mundanas não conseguem estimular nossa imaginação na mesma medida que as espetaculares. As pessoas tendem a buscar respostas no sobrenatural quando não conseguem conceber ideias criativas sobre o que é genuinamente possível. Segundo o filósofo Daniel Dennett, por oscilar tão precariamente entre a realidade verificável e o mito sedutor, Baalbek nunca deixa de fascinar. Quem exatamente o construiu e como foi organizado são mistérios envoltos em mistério. As pessoas são livres para projetar seus próprios pensamentos e histórias nessa bela tela em branco criada por essa quietude. Alguns a consideram prova da existência de civilizações tecnologicamente superiores e há muito desaparecidas. Algumas pessoas veem isso como evidência de comunicação com extraterrestres. Para a comunidade científica, representa uma prova das notáveis habilidades de engenharia que os humanos possuem e dos mistérios que as cercam. Talvez seja nesse aspecto que Baalbek realmente encanta. Grandes rochas e métodos de construção antigos não são os únicos elementos envolvidos. É o poder de um único sítio arqueológico que consegue tanto destruir nossas noções preconcebidas sobre o passado, quanto despertar nossas ideias mais fantásticas sobre o futuro. Seja construído por humanos engenhosos ou por algum outro poder inexplicável, Baalbek é inegavelmente uma das maiores façanhas da engenhosidade humana. Independentemente da sua perspectiva, isso é verdadeiramente notável. Como os construtores da antiguidade moveram um bloco de 1000 toneladas sem aço, sem motores e sem tecnologia? E por que nenhum registro histórico explica a única coisa que mais precisamos saber: como eles realizaram o impossível? Projetos esculpidos em pedra. A prova que muda tudo. Tudo mudou quando os arqueólogos finalmente receberam permissão para escavar em profundidade em Baalbek. A presença de escrita cuneiforme em cerâmica indica que humanos habitavam essa região muito antes da chegada dos romanos. O piso do templo é adornado com desenhos em pedra intrincadamente esculpidos. O mais surpreendente de tudo, os métodos de construção atingem um grau de perfeição inimaginavelmente alto na reprodução dos edifícios de Jerusalém. Mais de um século de estudos científicos sérios vem revelando discretamente os verdadeiros segredos de Baalbek, enquanto todos discutiam sobre o deslocamento das pedras. O que os pesquisadores descobriram é fascinante além das palavras. Em 1898, o Kaiser alemão Guilherme II visitou o local, marcando o início da narrativa científica contemporânea. Escavações arqueológicas de grande escala começaram durante sua visita e continuaram até 1904. Uma curiosidade imperial desabrochou em uma investigação revolucionária que começou a reescrever toda a história de Baalbek. A cada nova camada encontrada, surgiam mais perguntas do que respostas. A descoberta de evidências da presença humana em Baalbek, datando do período neolítico durante a limpeza do Templo de Júpiter, foi a revelação mais surpreendente.
É possível que pessoas tenham vivido aqui há pelo menos 10.000 anos, muito antes de o local ser considerado historicamente importante. A importância de Baalbek vai muito além da conquista romana. Se pessoas viveram ali há 10.000 anos, é possível que o enorme trilito e outros megalitos já tivessem sido erguidos antes da conquista romana. Os romanos, por isso, permaneceram em silêncio. Seria insensato da parte dos romanos não terem registrado suas origens se tivessem noção do que estavam fazendo. Além disso, persiste a ideia de que uma civilização há muito extinta poderia ter desenvolvido uma engenharia tão avançada. O mistério da engenharia permanece sem solução, mesmo após se saber que a construção é anterior à colonização romana. Pelo contrário, fornece mais provas de que uma cultura pré-romana possuía técnicas de engenharia desconhecidas para os povos modernos. Por outro lado, em 2004, uma importante iniciativa de cooperação foi lançada pela Universidade Libanesa e pelo Instituto Arqueológico Alemão para documentar essas antigas pedreiras inexplicáveis. Essa descoberta pode levar a mais explicações. A descoberta surpreendeu a todos. Artefatos de cerâmica persa com inscrições cuneiformes do século VI e IV. Foram encontrados vestígios. Seriam os persas os responsáveis por essas construções enormes? A cerâmica persa é uma evidência significativa, mas os artefatos neolíticos estabeleceram que o assentamento data de pelo menos 10 milênios atrás. O fato de já estar presente quando os romanos chegaram reforça ainda mais a ideia de que as áreas haviam sido ocupadas continuamente até então. A questão de saber se os persas foram sempre os primeiros habitantes e, por extensão, os escultores dos monólitos, torna-se, portanto, mais complexa. Além de sua destreza mecânica, os persas possuíam as habilidades organizacionais necessárias para construir edifícios impressionantes. Eles se encaixam perfeitamente no perfil de construtores de megalitos, já que são capazes de gerenciar projetos megalíticos. Além disso, o Império Persa é conhecido por suas enormes obras de construção, como a de Pípilos. Em contraste com os monólitos de Baalbek, as construções persas em Pípilos e em outros locais são insignificantes em comparação. Por exemplo, os blocos de construção em Pípilos variam em peso de 1 a 20 toneladas, enquanto os blocos em Baalbek são mais de 100 vezes mais pesados. Ademais, os métodos são distintos. Ao contrário dos construtores de Baalbek, que preferiam blocos maiores, os arquitetos de Pípilos dividiam enormes rochas em formas menores durante a construção. Os persas também não possuem documentação que ateste sua responsabilidade pela construção das pedras de Baalbek. Eles também permaneceram em silêncio sobre a obra, assim como os romanos. Dado o desinteresse ou a falta de respeito dos persas pela documentação histórica, é fácil entender o porquê. Talvez eles tenham construído Baalbek, mas a documentação precária os tenha deixado decepcionados. No entanto, surge outro problema. Os persas nunca conseguiram provar que eram capazes de mover pedras sequer um pouco maiores do que as de Baalbek. Os persas eram mestres da construção em geral, mas a arquitetura megalítica de Baalbek se destaca incomparavelmente em relação às suas outras obras. Se eles pudessem tê-la construído em qualquer outro lugar, nós a teríamos testemunhado. A presença de fragmentos de cerâmica com escrita cuneiforme fornece evidências conclusivas de sua presença. No entanto, os megalitos parecem representar um desafio de engenharia demasiado grande para as suas capacidades atuais. Para ser honesto, fiquei ainda mais surpreso com isso. Ao analisar as técnicas de corte utilizadas para estas enormes pedras, a investigadora alemã Margaret Vaness descobriu mais um detalhe importante. Ela ficou impressionada com a notável inteligência dos antigos construtores. Utilizando as rachaduras e fissuras que existiam naturalmente no granito, eles talhavam os megalitos. Esse método simplificava enormemente o processo de remoção de blocos maciços sem causar danos. Curiosamente, essa técnica também aparece em outras obras romanas, como o mundialmente famoso Aqueduto de Pont-d'Arc, na França. Assim, fica evidente que os romanos possuíam esse método como parte de seu arsenal técnico.
À medida que nossa compreensão de Baalbek se aprofunda por meio da investigação científica, mais e mais mistérios vêm à tona. Cada nova descoberta não só expande nosso conhecimento sobre este local extraordinário, como também desafia nossas ideias preconcebidas. Os verdadeiros planos romanos gravados na própria terra são algo que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, vamos falar sobre isso. Não se trata de uma coleção de desenhos desbotados em papiro. Os pisos de pedra possuem entalhes arquitetônicos. Os registros iniciais dessas descobertas notáveis foram feitos durante escavações alemãs realizadas entre 1900 e 1904. A descoberta mais notável foi uma planta precisa gravada no enorme piso do pátio. Em vez de um rabisco, tratava-se de uma planta exata de uma seção do pátio hexagonal, desenhada em uma escala impressionante de aproximadamente 1:12:6. Considere as implicações disso. Não se tratava de um grupo de trabalhadores competentes simplesmente juntando pedras. Antes de assentar um único tijolo, esses arquitetos mediram e calcularam meticulosamente cada ângulo, eixo e outro componente arquitetônico. Seriam essas gravuras destinadas a servir como plantas para os construtores? Ou seriam, por outro lado, emblemas de orgulho arquitetônico, destinados a exibir a extraordinária habilidade do arquiteto? Ao examinarem mais a fundo o pódio 1, a base das 6 enormes colunas que permanecem imponentes até hoje, a ligação mais surpreendente tornou-se evidente. Algo absolutamente chocante foi descoberto quando analisaram os métodos de construção. O projeto e a construção do pódio 1 eram praticamente indistinguíveis dos edifícios herodianos em Jerusalém. Combinavam perfeitamente. O layout dos dois sites era idêntico, com cabeçalhos e faixas horizontais rotacionadas. O trabalho de alvenaria nas margens era o mesmo em ambos. A altura média das fiadas também era de 3,6 pés, idêntica. Deve haver um padrão aí. Não é coincidência. Isso aponta para a possibilidade de construtores herodianos terem participado diretamente da obra em Baalbek, ou pelo menos para a existência de práticas construtivas comuns entre sítios arqueológicos antigos. Desde a primeira visita do imperador Wilhelm até essas descobertas recentes, nossa compreensão de Baalbek se tornou profunda e complexa. Que segredo eles acreditavam estar enterrado em seus alicerces? E por que governantes que destruíram cidades inteiras optaram por construir ao redor dessas pedras, como se tivessem medo de tocá-las? Uma montanha de pedra que sobreviveu a impérios. Um dos maiores presentes arqueológicos para a humanidade. Baalbek foi declarado Patrimônio Mundial em 1984 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. No entanto, Baalbek já havia cativado o mundo antes. Baalbek faz parte da história da humanidade há mais de 11.000 anos. Sim, 11.000 anos. Quando os egípcios estavam planejando a construção das pirâmides, esta colina já existia. Pelo que podemos deduzir da arqueologia, o topo desta colina era habitado desde pelo menos 9.000 a.C. Refletindo melhor, isso é realmente surpreendente. A história de como diferentes civilizações construíram sobre a mesma terra sagrada é contada pelos itens desenterrados durante as escavações, que incluem cerâmica calcolítica, relíquias da Idade do Bronze e peças arquitetônicas. Os primeiros habitantes se estabeleceram no topo da colina, formando um pequeno povoado. 3 milênios depois, os romanos ainda faziam a mesma coisa. Eles ergueram seu altar no topo da colina. Todos ali compreendiam a singularidade daquele lugar. Acho o nome do sítio arqueológico tão intrigante quanto tudo o mais sobre ele. Acredita-se que o nome Baalbek tenha se originado de Baal-Nebuk, que significa Senhor da Fonte. A presença de uma nascente natural na área sugere que o topo da colina era reverenciado como fonte de fertilidade e abundância pelos habitantes indígenas da região. Sob o domínio fenício, Baalbek passou por uma transformação notável por volta de 3.200 a.C. Eles ergueram um enorme complexo de templos em homenagem às suas divindades. Astarte e Baal, a divindade celeste que provavelmente deu nome à cidade. Sob o templo romano posterior dedicado a Júpiter, ainda é possível distinguir o contorno desse santuário fenício.
Baalbek tornou-se um local sagrado para os fenícios. O antigo deus da fertilidade, Baliadad, e a deusa do amor e da maternidade, Ataratus, eram venerados por povos de todo o mundo antigo. No entanto, as coisas começam a ficar intrigantes a partir deste ponto. Acredita-se que o trilatão e os outros enormes blocos que compõem o Muro das Lamentações tenham se originado durante o período fenício e não na Era Romana. Isso sugere que podemos estar lidando com uma obra de engenharia realizada há 5.000 anos, que exigiu o cuidadoso posicionamento de pedras pesando centenas de toneladas. Nosso nível atual de compreensão é bastante limitado, dada a nossa dependência da força humana, de ferramentas rudimentares e de processos complexos. Como é que eles conseguiram fazer isso? A verdadeira questão é, como é que eles sequer pensaram em algo tão ousado? O que motivou os humanos antigos a se aventurarem na construção de estruturas que desafiam nossas noções contemporâneas do que é fisicamente viável? Alexandre, o Grande, renomeou Baalbek para Heliopolis, que significa Cidade do Sol, após sua conquista da região em 334 n.X. A conquista pelos romanos, no entanto, marcou o início da verdadeira mudança. Começando em 64 n.X., temos Pompeu, o Grande. Depois, em 47 n.X., Júlio César estabeleceu oficialmente a cidade como uma colônia romana. No entanto, o projeto de construção mais audacioso que o mundo antigo já havia testemunhado foi iniciado pelo imperador Augusto por volta de 16 a.C. Vale ressaltar que os romanos se abstiveram de demolir toda a cidade e começar do zero. Em vez disso, criaram um poderoso deus híbrido, conhecido como Júpiter Baal, fundindo seu deus Júpiter com a divindade local Baal. Parece uma espécie de diplomacia cultural arquitetônica à moda antiga. O cronograma de construção é realmente impressionante. O imperador Nero persistiu na construção do enorme santuário de Júpiter. O piedoso imperador Antonino destruiu o templo de Bacás. No século III, a dinastia Severa concluiu todo o complexo com a construção do templo de Vênus. Em seu ponto mais alto, a praça se enchia de milhares de peregrinos. As superfícies de mármore cintilavam à luz do sol e as colunas se elevavam em direção ao céu. Estar ali faria qualquer um se sentir no próprio centro de tudo o que era sagrado. Mais tarde, porém, o cristianismo mudou o foco. A construção cessou no início do século III d.C., quando o imperador Constantino se converteu. O imperador Teodósio foi muito além. Transformou os templos em igrejas cristãs após destruir esculturas e altares pagãos. Uma capela foi construída no antigo templo de Vênus. Uma igreja foi construída sobre o pátio hexagonal. 8 enormes colunas, que o imperador Justiniano havia confiscado do templo de Júpiter, foram enviadas até Constantinopla para adornar a Hagia Sophia. Uma das igrejas mais espetaculares já construídas teria utilizado essas pedras, como era o desejo de um imperador. O local passou por mais uma transformação em 637 d.C., quando as forças muçulmanas capturaram Baalbek. Nesse momento, os templos foram transformados em um calat, ou castelo. É por isso que ainda hoje os moradores locais se referem a ele como Calat Baalbek. Cada dinastia subsequente deixou uma marca indelével ao longo dos anos. Os Omíadas, os Abássidas, os Fatímidas e os Albidas, que lançaram novas fundações, reconstruíram muralhas e adicionaram torres. O estado atual do local é como um bolo de camadas feito de eventos históricos. Há evidências de todas as culturas que já pisaram ali. No entanto, os pesquisadores não conseguem escapar de um problema. Como aquelas pedras de fundação incrivelmente pesadas chegaram lá? Quem foram os primeiros a fazer isso? Durante milhares de anos, deuses, imperadores e conquistadores teriam honrado esta colina. Quem quer que tenha chegado a essa conclusão teria sido o primeiro. No entanto, um exame minucioso se justifica para qualquer enigma significativo. Portanto, a principal questão para a qual todos buscam resposta é, na verdade, bastante simples. Como pedras pesando mais de 1.000 toneladas foram transportadas por povos antigos?
Algumas das hipóteses apresentadas pelos pesquisadores são tão intrigantes quanto o próprio mistério. Outras são completamente mirabolantes. Primeiro, vamos analisar a teoria mais básica. O uso de rolos e rampas de madeira faz sentido quando se ouve a explicação. Para reduzir a resistência, essas pedras gigantes podem ser colocadas sobre troncos cilíndricos de madeira e, então, basta empurrá-las ou puxá-las. Física básica, não é? Errado. A quantidade. Foi um fracasso total quando arqueólogos tentaram testar essa ideia no mundo real. Em contraste com as pedras gigantes de Baalbek, o renomado arqueólogo Richard Atkinson tentou localizar uma única réplica da Pedra Azul de Stonehenge. Assim que começaram a movê-la para o topo da colina, ela começou a deslizar descontroladamente para os lados. Ao transferir uma estátua duplicada para outro experimento, ela perdeu o equilíbrio repentinamente, caiu dos roletes e se estilhaçou em pedaços. Agora, imagine tentar isso em quase 1,5 km de terreno acidentado e irregular, com pedras que são literalmente centenas de vezes mais pesadas. Assim, o foco da investigação mudou para a teoria do gênio da engenharia romana, que parecia oferecer uma alternativa mais plausível. Os romanos eram mestres da construção. Isso é fato. Eles desenvolveram tecnologias de guindastes com 100 anos de antecedência em relação ao seu tempo. O trapastos, seu modelo rudimentar, dependia de um guincho, corda e 3 polhas para funcionar. O pentaspastos, com 5 polhas, foi o próximo passo em sua evolução. Sua máquina para trabalhos pesados, no entanto, era o polipastos, que exigia apenas 4 pessoas, 4 mastros e 15 polhas para içar um quei. Eles já eram capazes de lidar com até 2 kg antes mesmo de incluírem as rodas de esteira. Os romanos construíram enormes torres de madeira para realizar as tarefas mais monumentais, impulsionadas por grupos de humanos e animais através de um capote. Por muito tempo, os estudiosos da era atual julgaram erroneamente os trabalhadores da antiguidade, considerando-os essencialmente operários não qualificados. Mas isso está incorreto. Engenheiros e solucionadores de problemas, esses indivíduos eram gênios. Na arte egípcia antiga, vemos 172 homens usando sua força e coordenação combinadas para erguer uma estátua gigantesca. É possível perceber que não se tratava de homens das cavernas carregando pedras, quando se observa a habilidade com que trabalhavam em equipe e o planejamento prévio. Baalbek permanece incomparável, mesmo quando todo o mérito é atribuído aos artesãos da antiguidade. Carregar um bloco de 800 a 1.000 toneladas não é o mesmo que mover uma estátua, só que maior. Estamos falando de um tipo de dificuldade completamente diferente. Margaret Van Esch, do Instituto Arqueológico Alemão, propôs que guindastes movidos a capotamento por humanos poderiam esclarecer o transporte das pedras de Baalbek. Parece uma boa teoria. No entanto, os cálculos falham completamente neste ponto. Uma carga de 6 toneladas era pesada demais, até mesmo para os guindastes romanos mais sofisticados. E se fossem 6 toneladas? Havia pedras em Baalbek que pesavam de 800 a 1.000 toneladas, mais de 100 vezes mais pesadas do que as máquinas mais avançadas da época conseguiam transportar. Isso nos deixa com este enigma surpreendente. Como conseguiram? Se usar rolos de madeira obviamente não funcionaria. E se as máquinas mais avançadas dos romanos eram lamentavelmente insuficientes? Continuamos perplexos após séculos de estudo, inúmeros experimentos e debates acadêmicos apaixonados. No fim, nenhuma explicação conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça. As enormes pedras eram simplesmente pesadas demais para a tecnologia de elevação romana da época. Olhar para aquelas colunas e blocos de pedra incrivelmente altos em Baalbek nos dá a sensação de estarmos diante de algo que teimosamente guarda todos os seus segredos. Desvendar os segredos das verdadeiras capacidades da civilização antiga é um enigma constante. Obrigado por assistir. Se ainda não o fez, clique no botão Gostei. E se você se fascina por histórias ocultas, há muitos outros mistérios esperando por você. Inscreva-se no canal e vamos explorar o próximo juntos. Até o próximo vídeo.